Boa tarde, pessoal. Eu sou o Flávio, da tsesportes.com.br, e estamos trazendo aqui novamente o Pedro para apresentar os lançamentos de 2017 dos sacos de dormir da coleção Astro. Pedro, bem-vindo. Obrigado. Aqui a gente está com a linha Astro. Apenas para explicar, na linha de pluma de ganso a gente tem a Astro e a Astro Pro. Então a gente tem esses três aqui que são da linha Astro, o Astro 250, o Astro 400 e o Astro 550. Todos são de pluma, todos vão ter as mesmas características, o que vai, enfim, ser diferente de um para o outro é a faixa de temperatura e, consequentemente, o peso deles, né? Porque quanto mais enchimento a gente tem no saco de dormir, no caso esses são enchimentos de pluma de ganso, quanto mais enchimento, mais isolantes eles vão ser e para faixas de temperaturas mais baixas eles vão ser também. O Astro Pro 250, a temperatura de conforto dele é de 10 graus, a temperatura limite deles, deixa eu olhar aqui no catálogo, só para conferir as informações, vai ser mais 10, mais 6 e menos 10, ou seja, mais 10 a temperatura de conforto, mais 6 a temperatura limite e menos 10 a temperatura extrema. Esse aqui, que é o Astro 400, a gente vai ter mais 6, temperatura de conforto, mais 1, temperatura limite, e menos 14 a temperatura extrema. E esse aqui a gente vai ter a temperatura de 0 como de conforto, menos 5 a temperatura limite e menos 20 a temperatura extrema. Então são faixas de temperatura diferentes e vocês vão ver também agora que eu vou falar o peso de cada um, os pesos vão ser diferentes também. Por consequente, né? A gente vai ter aqui esse aqui com 820 gramas, esse saco de dormir. Esse aqui a gente vai ter 1.070 gramas e esse aqui a gente vai ter 1.270 gramas. Então você tem uma diferença de peso, uma diferença de volume, mais uma diferença de faixa de temperatura, né? Então essa aqui é a linha Astro. Vamos diminuir eles, compactar? Bom, você quer fazer ele abrindo mesmo ou a gente aperta todos? Vamos abrir todos eles, né? Todos, acho que é legal. Isso, a gente abre e a gente mostra aqui. Lembrando que esse saco aqui, como a gente até falou em outros vídeos sobre saco de dormir aqui com você, esse saco furadinho de tela é o saco para guardar em casa, o saco de dormir. O saco de dormir de pluma, quanto mais, enfim, arejado ficar e menos compactado ficar, melhor. As pessoas acabam comprando muito sacos de dormir pela temperatura errada, pela faixa de temperatura errada. A gente tem uma norma europeia que a Deuter segue, e grandes marcas também seguem, obviamente, que é a EN 15737, se não me engano. Bom, enfim, mas essa norma ela vai definir essas três faixas de temperatura, como sendo a temperatura de conforto, é a temperatura de conforto para a mulher, a temperatura limite, de forma simplificada, tá? A temperatura limite é a temperatura de conforto para o homem e a temperatura extrema é a temperatura de risco, na verdade. Não é, a gente nunca deve comprar o saco de dormir pela temperatura extrema ou de risco. Por que existe essa diferença de temperatura de conforto do homem para a mulher? Porque o metabolismo do homem é diferente do metabolismo da mulher. Então, se você é mulher, você tem que procurar comprar o saco de dormir pensando sempre na temperatura de conforto. Se você é homem, a temperatura limite. E a temperatura extrema, na norma, está sendo dita como temperatura de risco. É a temperatura na qual você vai sobreviver por até 6 horas. Mais de 6 horas você vai correr o risco de hipotermia e morte. Claro, isso assim, não num saco de verão, obviamente, eventualmente isso é mais difícil, mas quando a gente fala nesses sacos mais técnicos, o risco de hipotermia e morte é grande. Então vai ser a noite mais desconfortável da sua vida e você vai sobreviver de fato. E as pessoas acabam comprando saco de dormir muitas vezes levando em consideração a temperatura extrema. E não é. Você tem que levar ou comprar ou pela temperatura de conforto ou pela temperatura limite, seja você homem, seja você mulher. E também é importante deixar claro que isso é uma temperatura de referência, porque na norma, quer dizer, como é que é feito o teste? Esse teste é feito numa câmara fria, com manequim térmico, etc., com cheio de sensores térmicos. Agora, eles definem quem é esse homem e quem é essa mulher. Eles chamam de homem padrão e mulher padrão. Eles vão ter 23 anos, agora não lembro se é 23 ou 25, mas enfim, vamos dizer que seja 25 anos de idade, vai ter uma determinada temperatura e um determinado peso. Ou seja, a gente está falando de jovens também. A gente sabe que quanto mais velho a gente vai ficando, mais o nosso metabolismo vai decaindo e a gente acaba gerando menos calor, né? Então a gente tem que levar muita coisa em consideração. Por isso que a gente tem até o workshop de saco de dormir especificamente para explicar isso para as pessoas, como escolher o saco de dormir e não morrer de frio.
Então a gente está aqui com os 3 sacos. Esse aqui, que é o 250, ele não vem com o sistema de compactar, que ele já é menorzinho, mas você pode até ter um sistema próprio de compactação, mas ele ainda fica um pouco menor se a gente compactasse, né? Então são os 3 aí: Astro 250, Astro 400, Astro 550. Pessoal, espero que vocês tenham gostado da explicação do Pedro. É sempre bem-vindo, Pedro, nossa empresa. Obrigado. Quem quiser tirar dúvidas ou adquirir qualquer um desses produtos, se encontra na tsesportes.com.br. Até lá, gente. Um abraço. Obrigado, um abraço.